Seja muito bem-vindo ao canal Alta Performance Ciclismo, canal que fala sobre treinamento de ciclismo. A gente passa dicas aqui quase que diariamente para você aplicar no seu dia a dia e evoluir. O meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da Alta Performance Ciclismo. Conteúdo de hoje: hidratação e reidratação. Bom, a gente sabe que a nossa evolução e o nosso desempenho em cima da bicicleta tem interferência de diversas variáveis. O quanto de treino, o que de treino você faz, também a sua alimentação, a sua recuperação, hidratação antes, durante e depois do seu pedal, e o que você faz numa sala de musculação para agregar desempenho ao ciclismo. Tudo isso interfere no seu desempenho, mas hoje eu vou me aprofundar um pouco na parte de hidratação. Isso aqui eu acho que não vai ser nem uma dica, vai ser uma aula. Eu quero trazer para você o estado de consciência, né, sobre esse tema. E eu quero que você saia daqui também sabendo mais ou menos o que fazer. Porém, eu tenho uma ressalva. Eu sou treinadora de ciclismo, então eu não tenho autonomia, não tenho autoridade, eu não estudei para falar sobre alimentação e hidratação. Apesar da maioria das pessoas generalizarem, né, achando que o treinador ele pode passar uma dieta. A gente recebe muitas perguntas dos nossos atletas e dos nossos seguidores: o que comer, o que beber, o que fazer isso, o que fazer aquilo. Pessoal, treinador é treinador, nutricionista é nutricionista. Então a minha função é passar treino. Para mim trazer esse conteúdo aqui para você e não trabalhar com achismo, que não faz parte do nosso perfil, eu vou trazer referências bibliográficas. Então tudo que eu falar são achados nesses né? São achados desses livros. Esse livro aqui, ó, Nutrição Esportiva para Esportes de Endurance, de 2021, é uma referência. Asker e Michael, esses dois autores, eles são referências mundiais em nutrição, tá? Eu também trago aqui mais uma referência bibliográfica que eu estou usando, esse lado mesmo aqui, que é um compilado, tá? Nutrição, metabolismo e suplementação para atividade física. Uma coisa importante para vocês entenderem inicialmente é o seguinte também. A nutrição, ela tem diversas áreas, né? Assim como o treinamento de futebol, treinamento de ciclismo, treinamento de voleibol, a nutrição também é assim. Então, a partir do momento que vocês tomarem estado de consciência sobre o conteúdo que eu vou trazer aqui, eu também sugiro para você ter o acompanhamento de um profissional, de um nutricionista ou de uma nutricionista. Mas que esse seja voltado para a modalidade que você tem como objetivo. Porque sim, existem especificações, existem especialidades dentro da nutrição. A alimentação para um jogador de futebol é uma, para um atleta de ciclismo é outra, para um atleta da musculação é outra. E o fato daquele nutricionista ser muito bom para sua amiga que quer emagrecer não significa necessariamente que aquele mesmo nutricionista tem o conhecimento que você precisa para a prática do seu esporte, que é o ciclismo. Então, vou procurar um nutricionista porque a Cris falou que é legal. Faça isso, você não vai se arrepender, vale muito, muito a pena. Só que contrate um profissional que tenha conhecimento aprofundado no que você precisa, no caso, melhorar o seu desempenho no ciclismo. Perfeito? Recado dado, vamos lá então às anotações que eu fiz aqui para vocês, pessoal. Seguinte, ó, o corpo humano, ele é composto de 50% a 60% de água. E a água tem como uma das funções primordial a termorregulação, ou seja, manter a nossa temperatura corporal em homeostase. A temperatura corporal, ela é alterada de cara, né, em indivíduos saudáveis pela temperatura ambiente, ou seja, você praticando atividade física num ambiente mais quente, já exige-se uma maior necessidade de ingestão de água, e também pela prática da atividade física, por gerar energia. Então, às vezes você sai para pedalar, tá frio, temperatura ambiente, o seu corpo não tem nem necessariamente trabalhar, ou então não tá frio, tá numa temperatura ideal ali, 30 graus. Você já começa a suar. Por quê? Gerar energia, a metabolização da energia química do seu corpo para transformar em energia mecânica, né, que é o movimento que você realiza em cima da bicicleta, isso aquece, isso esquenta o nosso corpo. Então, aí entra
a taxa de suor aumentada para resfriar a sua temperatura corporal, mesmo em dias mais frios, porque às vezes a gente tem uma besteira, né, de achar que hoje tá frio, não precisa tomar tanta água. Precisa sim, porque principalmente quando você está praticando atividade física, seu corpo está trabalhando ali para usar essa energia química e transformar em energia mecânica. Então você precisa ingerir água também em dias frios, certo? Estudos relataram o seguinte, tudo isso que eu achei nessas duas bibliografias que eu citei aqui para vocês. A perda de suor em 5% da sua massa corporal faz com que você tenha uma perda de rendimento de mais ou menos 30% de desempenho. Galera, 30% de desempenho é muita coisa. É muita coisa. Se você for colocar ali um atleta de 60 quilos, 5% do peso dele são 3 quilos. Isso não é surreal de acontecer se você descuidar. Mas tem uma observação a fazer. Não é que apertou um botão, tô legal, apertou outro botão, já tô com 30% a menos de desempenho, não. Isso vai caindo com o tempo da prática da atividade que você está realizando. Cabe ressaltar que atividades que têm curta duração têm uma menor interferência, obviamente, porque como eu falei, o desempenho ele vai caindo progressivamente. Então, se a atividade é de curta duração, essa queda vai ser menor, não será de 30%. Agora, se é uma atividade física de longa duração, um pedalzão ali de 100 e tantos quilômetros, você pode chegar ao final dela, se com essa perda de massa corporal em água, em líquido, você pode chegar com 30% a menos de desempenho. E aí cabe uma ressalva também o seguinte, pessoal, a sua hidratação é algo que está no seu controle direto. Então, se você cuida da sua hidratação, você já vai evitar que a fadiga ela vai chegar, né? Fadiga central, fadiga periférica, ela vai chegar. Mas se você não se hidrata de forma adequada, ela vai chegar ainda mais rápido. Pô, tá no seu controle. Aí você não vai se hidratar. Então você quer fadigar. Cabe essa atenção aí, certo? Tá. Aí tem uma questão que eu quero trazer para vocês. Sabendo dos danos, você sabe agora que se chegar ali a 5% de perda de massa corporal, ou perder 30% de desempenho, beleza? O que eu faço então, Cris? Eu tenho certeza que você vai querer uma solução. Você não vai querer sair daqui só sabendo que você vai se lascar se você não se hidratar. Tá, então vamos partir agora. O que a gente tem que fazer para ter uma hidratação legal? E um ponto que eu quero trazer já de cara é o seguinte, a sua hidratação, ela não pode e nem deve ocorrer apenas enquanto você está pedalando. Você pode garantir uma boa hidratação e garantir que você comece o seu pedal num estado ótimo de hidratação antes. Me lembro claramente de lives que a gente fez com a nutricionista Elizabeth Moraes, que para mim é uma das referências nacional em alimentação para esportes de endurance. Se você não segue ela, passa a seguir lá no Instagram, Elizabeth Moraes no Instagram dela, tá? Que ela sempre deixava muito claro da importância de, tipo, na noite anterior ao treino, a uma competição, você ter uma hidratação otimizada. E ainda ela passa algumas dicas para você otimizar a sua hidratação. Suquinho de laranja, antes de dormir, com uma cápsula de sal. E aí já eu vou trazer para vocês aqui o porquê desse carboidrato, do suco de laranja e dessa cápsula de sal. Se a hidratação é água, por que então que ela sugere carboidrato, cápsula de sal? Ué, calma que tem um porquê disso daí, eu vou trazer para vocês. Se não, essa dica de ouro ela só passaria tomar água que tá a hidratação ok. Mas a gente precisa de alguns outros componentes nessa hidratação e reidratação para otimizar, né, para o nosso corpo, digamos, a grosso modo, segurar a água nele. Então tá, você já sabe que você pode, na noite anterior ao pedal, ao treino que você vai fazer, não necessariamente aquele pedal longão, todo dia é dia de treino, né, galera? Então todo dia é dia de garantir uma hidratação ótima para você fazer um bom treino. Tem um detalhe, o nosso corpo, mais propriamente o nosso estômago, ele tem uma limitação. Nós, enquanto pedalamos, a gente não consegue repor na mesma proporção que a gente perde, principalmente se estiver muito quente, porque a gente não consegue mais ingerir mais do que 1 litro de líquido por hora. Pode até conseguir, mas isso vai te causar mal-estar.
tá? O nosso estômago, ele tem essa limitação. Por isso que é importante, quando você vai praticar uma atividade física, principalmente de longa duração, já está no estado ótimo de hidratação. Ah, eu tô mais ou menos hidratado, mas eu vou me hidratando durante o pedal. Cuidado, se você for pedalar numa temperatura ambiente muito quente, você pode estar correndo o risco de perder aqueles 5% que eu falei no começo. Só para trazer aqui, clarificar, quais são os danos causados pela desidratação? Tá aqui, ó. Volume de sangue diminuído, fluxo sanguíneo cutâneo diminuído, taxa de sudorese diminuída, dissipação do calor diminuído, temperatura central aumentada, taxa do uso do glicogênio muscular aumentada. Eu vou traduzir para você. Se o seu volume de sangue está diminuindo, junto com o fluxo sanguíneo cutâneo está diminuído, o seu músculo vai receber menos oxigênio. Se o seu músculo recebe menos oxigênio, ele vai ter a taxa do uso de glicogênio muscular aumentada. O glicogênio é uma energia que a gente utiliza em alta intensidade. Se você, por uma desidratação, precisa usar ele em baixa intensidade, quando você estiver em alta, você não vai ter, porque o estoque dele é reduzido. Vale a pena se hidratar, hein? Vale a pena. A partir de hoje eu tenho certeza que vocês vão mudar o conceito que vocês têm sobre a hidratação de vocês no pedal. Entendido tudo isso, qual que é a recomendação desses autores que eu tô trazendo aqui para vocês para hidratação durante treinamentos e competições? Mais ou menos na casa ali de 800 ml de líquido por hora, com ou sem sede. Tá? Se você sente sede, já é um sinal ruim, certo? Veja que eu falei o seguinte, eu falei ingestão de líquido. E aí eu trago também a colocação que eu fiz sobre a dica que a Elizabeth Moraes passa pra gente, de você, na noite anterior a uma competição, a um treino longo, ou a um treino muito importante, otimizar a sua hidratação com a ingestão de suco de laranja com cápsula de sal. A hidratação, ela é otimizada se associada ao carboidrato e principalmente ao sódio. Então, esses autores, eles sugerem que ao se hidratar e reidratar, você utilize não apenas a água pura, como também junto carboidrato e sódio. Eu vou trazer para você a citação dos autores. Os principais fatores que influenciam a efetividade da reidratação são o volume, quantidade, e a composição do líquido consumido. A água natural não é a bebida ideal para a reidratação quando há necessidade de uma resposta rápida e completa do balanço hídrico corporal. E quando toda a ingestão se dá de forma de líquido, a ingestão apenas da água leva a uma queda rápida na concentração plasmática do sódio e na osmolaridade plasmática. Essas alterações diminuem o estímulo para beber água e aumentam o débito urinário. Inclusive, tem só para você entender como que o carboidrato e o sódio trabalham nessa questão de segurar o líquido no nosso corpo. Se você come muito carboidrato à noite ou uma comida com muito sal à noite, a tendência é que no dia seguinte você se sinta inchado, né? Por quê? Porque o seu corpo reteve líquido. E se você, por exemplo, entra numa dieta low carb ou com baixa taxa de carboidrato, nos primeiros dias você tende a ir mais vezes no banheiro para fazer xixi. Então, o carboidrato e o sódio são muito importantes para reter essa água no seu corpo. Lembrando que o sódio, junto com outros minerais, ele também é muito importante na contração muscular. Então, aí entra a questão das câimbras. Por que que a hidratação ela está relacionada às câimbras? Porque se você desidrata, você vai estar com baixo índice ou baixo nível de sódio, potássio, magnésio circulante, consequentemente, a contração muscular vai ficar comprometida, a contração e relaxamento, porque a cãibra, ela é o quê? Ela é uma ineficiência nesse sistema, contrai e relaxa do músculo, ou seja, o músculo contrai e ele não relaxa mais. Então, para você que chegou até aqui, sim, a hidratação e reidratação ideal também está relacionada às câimbras. Se você é um ciclista que tem câimbras,
passe a analisar se a sua hidratação está correta. Não apenas em quantidade de líquido ingerido, como no que tem nesse líquido que você está ingerindo. Se está ideal para garantir que você tenha essa hidratação otimizada. E tem mais um detalhe. Quem nunca viu aquele ciclista, principalmente em dias quentes, lotado de sal? Provavelmente ele, tá, tudo bem, ele pode ter comido uma comida muito salgada? Pode, mas ele não está repondo sódio. E aí chega num estado que ele só toma água, só toma água, só toma água, ele começa a perder cada vez mais sódio. Por quê? E cada vez mais água. Por quê? Porque quem segura a água no nosso corpo é sódio e carboidrato. Tem participação direta nisso daí. Viu como é um quebra-cabeça que tem que ser montado? Pois bem. Cris, quanto que eu tenho que ingerir de sódio? Quanto que eu tenho que ingerir de carboidrato? Eu, Cris Silva, treinadora, já não tenho autonomia para fazer isso. E agora eu sugiro que, para deixar a sua hidratação redondinha, bonitinha, você converse com um profissional especializado, um nutricionista. Ele vai te orientar certinho, porque isso aí também está relacionado a nível de atividade física, nível de condicionamento físico, região onde você mora, o treino que você vai fazer ou a competição. Tudo isso tem que ser individualizado para você. Então procure um nutricionista especializado em esportes de endurance para que ele possa te ajudar. Eu tenho certeza que será um excelente investimento no seu ciclismo e no seu desempenho, tá bom? Eu espero que você tenha tomado consciência sobre a importância da sua hidratação e que a partir de agora você não descuide mais isso, porque você sabe a importância, o que deve ser feito, só falta individualizar a quantidade para você, beleza? Fez sentido esse vídeo? Se você chegou até aqui, eu acho que sim. Então me ajuda a compartilhar ele para mais ciclistas que, assim como você, quer aprender a treinar de forma correta, se alimentar de forma correta e melhorar no pedal. Deixe seu like, você vai estar falando para o YouTube que esse vídeo é legal, que esse conteúdo é bacana e ele vai entregar esse conteúdo para ainda mais ciclistas. E se você gostou mesmo, tem uma setinha aqui pro lado, copia, clica nela, copia o link e manda no grupo do WhatsApp, que a galera vai agradecer você por estar distribuindo esse conteúdo para eles. Até o próximo. Tchau, tchau.